A gente executa no nosso dia a dia, tudo aquilo que repetimos sem a gente pensar, muitas vezes, são hábitos, que já são comportamentos automáticos, que já são ações automáticas que acontecem sem a gente gerar qualquer esforço. Digamos que a criança com 2, com 3, com 4 anos tenha aprendido, tenha criado o hábito de escovar os dentes logo após comer, ou algumas logo após o almoço, logo após o jantar, antes de dormir. E hoje essa criança ela já cresceu, já é uma adulta e ela não precisa pensar que ela tem que escovar os dentes depois de comer. Automaticamente o gatilho pós-comida, ou seja, ela tem aquela sensação de que ela precisa fazer a higiene. Então é algo que já está automático. E se a gente for parar para pensar, existem uma série de hábitos no nosso dia a dia, e dessa série de hábitos existem hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis, que a gente acaba executando no nosso dia a dia. Digamos que, por exemplo, se a gente for parar para pensar, do horário que acordamos até o horário que vamos dormir, nós executamos diversos hábitos. Algumas pessoas talvez estejam inserindo mais hábitos saudáveis no seu dia a dia e outras talvez já estejam executando outros hábitos saudáveis que já fazem parte do dia a dia. Então isso é muito importante de ser levado em consideração, porque de tudo aquilo que fazemos, eu acho que a pergunta é essa, de tudo aquilo que você executa no seu dia a dia, do horário que você acorda até o horário que você vai dormir, você tem consciência de que hábitos são esses? De que quais são os hábitos saudáveis e quais são os hábitos não saudáveis que você está executando no seu dia a dia? Porque isso é muito importante. E aí, para a gente falar como que funciona internamente os hábitos, é como que fosse um loop. Então, existe o loop dos hábitos, que funciona sempre da mesma forma. Então, o gatilho é uma das engrenagens do hábito. Então, primeiramente, existe um gatilho, e aí esse gatilho pode ser um horário, pode ser um local, pode ser uma situação, pode ser uma pessoa e pode ser uma sensação. Então, primeiramente vai ser o gatilho. Aí esse gatilho, ele vai acionar uma ação, que é um comportamento, que você vai ver que em alguns livros traz como comportamento, outras literaturas trazem como rotina, outras como ação. Então, sempre vai ser essa engrenagem. Depois que você tem o comportamento, vai chegar na recompensa. Então, digamos que um exemplo de hábito. Digamos que eu tenho o hábito de sempre depois do almoço comer um doce. E ao comer esse doce eu me sinto bem, eu me sinto com mais energia para continuar trabalhando. Então, digamos que esse seja o diagnóstico de um dos hábitos. Na minha cabeça, para minha consciência, esse não é um hábito saudável. Só que o nosso inconsciente, ele não consegue definir o que é saudável e o que não é saudável. Então, por isso que a consciência é um dos elementos muito importante na questão de hábito. Porque para o inconsciente, todo e qualquer comportamento traz uma intenção positiva, inclusive os maus hábitos. Daí pode ser que você esteja pensando, tá, Fernanda, mas fumar é um mau hábito? Sim, mas para o inconsciente traz uma recompensa, que é a recompensa do prazer, que é a recompensa da pessoa se sentir segura, que é a recompensa do... Eu não sei qual a recompensa do fumar, porque eu não fumo, mas qual que é a recompensa que o fumar traz? Então, traz recompensas inconscientes.
E aí, o comer doce? Comer doce a gente sabe que traz diabetes, que faz mal para a saúde, que eleva o índice glicêmico, que não é um alimento que vai nutrir o corpo, mas que vai nutrir a mente. Mas para o inconsciente traz uma recompensa. E aí, qual que é a recompensa? A recompensa é o sentir prazer, é o se sentir alegre, então libera serotonina, libera dopamina, que faz a pessoa se sentir bem momentaneamente. Comer doce traz felicidade, comer doce traz alegria, então tem uma recompensa. Então, uma das questões da programação neurolinguística é que das subjeções da programação neurolinguística é que todo comportamento tem uma intenção positiva e todo comportamento ele foi útil no momento que ele foi criado. Então, que legal, Vanessa, Jaqueline, que bom ter vocês aqui. Então, todo e qualquer comportamento, seja ele entendido como um bom comportamento ou como um mau comportamento, ele tem uma intenção positiva, ou seja, gera uma recompensa para nossa mente. Mas aí, quando a gente usa a nossa consciência, quando estamos atentas, quando estamos conscientes, conseguimos parar e pensar, peraí, mas comer doce não é um comportamento que está me trazendo saúde, comer doce não é um comportamento que está fazendo eu me sentir bem comigo mesma, porque eu como, naquele momento até me traz uma sensação de bem-estar, de conforto, de alegria, mas depois eu me culpo, depois eu me arrependo, depois eu olho meu corpo, a roupa está pequena, meu corpo está cada vez mais gordo. Então, essa é a consciência agindo. Então, por isso a importância da gente ativar aquele 5% que é a consciência. Que a consciência, ela corresponde a apenas 5% das nossas decisões, comportamentos e ações. Por isso que às vezes é tão difícil a gente estar consciente. Por isso que estar consciente gera um esforço. Então, por isso que tem essa questão da gente ter praticamente tudo armazenado no nosso inconsciente. Que se a consciência ela corresponde a 5%, é aquela parte de cima do iceberg, é aquele gelo que eu consigo enxergar, mas por trás, ou seja, abaixo do que eu estou vendo, tem o inconsciente, que corresponde a 95% das nossas decisões, comportamentos e ações. Então, tudo que a gente percebe no nosso dia a dia, todo e qualquer fato, toda e qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, está gravado no inconsciente. E aí tem gatilhos lá. E esses gatilhos, eles são acionados. Então, por que o hábito? Então, existe um gatilho lá no seu inconsciente do hábito de escovar os dentes. Existe um gatilho lá no seu inconsciente do hábito do exercício. Existe um gatilho, como se eu estivesse num grande escritório, cheio de gavetas, cheio de portas, onde cada uma dessas gavetas corresponde a um hábito, ela aciona um hábito. Então, existem gatilhos, existem memórias. E aí, como se lá tivesse o gatilho do comer rápido, o gatilho do tomar água, o gatilho do fumar, o gatilho do beber. Então, está tudo lá. Então, quando eu me deparo com aquele gatilho, logo eu vou ter o comportamento e logo eu vou ter a recompensa. E essa recompensa vai me trazer um resultado, seja ele bom ou seja ele ruim. Então, o resultado é a consciência que vai definir se é bom ou se é ruim. O gatilho, muitas vezes, ele está a nível inconsciente. E aí eu preciso, se eu quiser mudar um hábito, não tem como eu fazer tipo agora, eu vou desligar o botão da noite pro dia, eu vou só desligar o botão do hábito de comer doce. Não. O que vai acontecer? Você vai precisar atrofiar esse gatilho, atrofiar essa rede neural que é o do comer doce.
então você vai conseguir atrofiar ela, incluindo uma nova ação, que é o de repente comer uma fruta seca no lugar do doce, que é o de repente tomar um chá no lugar do doce, que é você levantar da mesa logo depois que você almoçou no restaurante ou em casa e você tomar uma água, é você ir direto escovar os dentes. Então é você criar uma outra ação que corresponde àquele hábito. E aí você não elimina um hábito, mas você cria uma nova rede neural e aí você passa a treinar, treinar, repetir, repetir. Por isso, se eu incluir a ação de tomar água, de tomar chá ou de escovar os dentes logo após almoçar, eu preciso treinar isto. A treinar, 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 até esse gatilho estar lá no meu inconsciente, naquela gavetinha. E aí todas as vezes que eu almoço, o meu inconsciente vai passar a acionar essa gaveta, que é o de escovar os dentes imediatamente após almoçar. Entenderam? Como é que funcionam os hábitos? Como que isso está armazenado na nossa mente? Como que isso está arquivado no nosso inconsciente? Então, por isso a importância da gente, primeiramente, então se eu tivesse que definir em 3 passos. Primeiro, é importante você identificar quais são os maus hábitos que você quer eliminar no seu dia a dia. E aí você pode fazer o diagnóstico desses hábitos, identificando qual é o gatilho que aciona esse hábito, qual é o comportamento que você tem, qual é a recompensa que traz. Aí você vai fazer para os maus hábitos. Aí depois de você ter identificado os maus hábitos que você tem, do horário que você acorda até o horário que você vai dormir, é importante você identificar, tudo bem, agora que eu já sei quais são os maus hábitos, eu vou escrever quais são os bons hábitos que eu quero incluir na minha rotina, do horário que eu acordo até o horário que eu vou dormir. No momento que eu abro os olhos, que eu desperto, o que eu quero fazer? Quero tomar um copo de água? Tá, então o que eu vou ter que fazer para eu ter o comportamento de tomar um copo de água? É levar essa garrafa de água ao lado da minha cama e na hora que eu acordo eu já tomo? Quais são os outros hábitos, bons hábitos que eu quero inserir? É tomar um copo de água com limão na hora que eu vou fazer o café da manhã? Ou logo depois que eu tomo a água? Ou a primeira coisa vai ser o copo de água com o limão? Então eu vou precisar deixar na cozinha aquele limão visivelmente, de uma forma visível, para eu poder enxergar e ter essa ação. Depois disso, eu vou preparar o café da manhã. Eu quero ter uma proteína no café da manhã, então eu tenho que ter ovos dentro da minha geladeira, e aí eu preciso deixar de uma forma visível para eu preparar. Talvez nos primeiros dias eu precise deixar um bilhetinho: Fernanda, ovos de manhã. Lembrar de preparar os ovos, lembrar de tomar a água com limão, deixar um post-it lá na minha cozinha. Então, depois eu até vou mostrar para vocês, até vou botar uma foto aqui. Eu abro a geladeira e o que eu enxergo na geladeira? Proteína, verduras, legumes, frutas. Eu entro na cozinha, tem um negócio com limão, então tem a cestinha com limão, para eu poder lembrar de fazer isto. Eu vou pro quarto, eu levo a minha garrafinha de água, então do lado da minha cama, vou colocar o pé no chão, o que tá ali? Garrafa de água, em cima do criado mudo, em cima da bancada, em cima do que você tem do lado da sua cama, enfim. Eu me mudei há pouco tempo, então eu ainda tá no chão as coisas, então eu tô me organizando ainda, mas é muito importante isso estar de uma forma visual para você se lembrar o seu inconsciente do que você vai ter que fazer. Outra coisa, então, em relação ao almoço. Então, o que vai fazer você se lembrar de você servir metade do prato, verduras, legumes, saladas, servir uma proteína de boa qualidade, servir um carboidrato. E aí 50% do seu prato é verduras, legumes, saladas, 25% é proteína, 25% carboidrato. O que vai fazer você se lembrar de você repetir essa ação até se tornar inconsciente. Então, hoje, quando algumas pessoas vão comer, elas não precisam mais lembrar disso, porque já está automático, já está arquivado no inconsciente. Mas tudo isso é para que você possa arquivar todas aquelas ações. Então, isso são dicas para você arquivar as ações do seu inconsciente. Então, primeiramente,